Jesus Cristo, nosso irmão maior, pedindo a Ele que abençoe mais esse evangelho, né, mais esse culto, através da internet, que abençoe a todos que estão aqui presentes, os famílias e aqueles também que não puderam estar presentes. Senhor, obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por podermos aprender cada dia um pouquinho mais a seu respeito, a respeito do seu Evangelho. Senhor, pedimos que abençoe o lar de cada um, de todos os familiares, dos nossos amigos encarnados e desencarnados. De todos aqueles que estão passando por provas, por dificuldades, né, tanto material como espiritual. Pedimos, Senhor, que nos dê força, coragem para continuar todos os dias levando a sua palavra a cada um, aqueles que precisam. Que assim seja. Amém. Bem, graças a Deus. Gente, é uma alegria imensa, né, podermos estar aqui hoje. E vamos ser gratos a Deus, né, nosso Pai, aos amigos espirituais, ao nosso dirigente do planeta, que é Jesus, por nos permitir estar aqui hoje. A gente ser grato a Deus, essa sintonia, quando nós estamos gratos a Deus, nós criamos uma sintonia com Ele. Até nós estávamos discutindo com esses dias com relação a Deus não precisa de bajulação. Mas quando nós oramos, quando nós sintonizamos, quando nós buscamos a Ele a gratidão, nós sintonizamos. E quando nós sintonizamos com Ele, nós nos equilibramos. E o equilíbrio nosso é que nos traz felicidade. Então, vamos ser sempre graças a Deus pela nossa vida, pelos momentos difíceis que passamos, né? E pelas boas oportunidades, igual essa de hoje, estamos aqui reunidos com esse número de pessoas encarnadas, estamos aqui mentalizando amor, e aqueles irmãozinhos, que a quantidade enorme de espíritos bons estão nos auxiliando, nos ajudando. Com essa alegria, nós convidamos então agora o nosso companheiro Odilon para falar sobre o joio e o trigo. Nós somos joio ou somos trigo? Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria estar aqui nesta reunião. Uma alegria poder receber a todos e a todas nesta noite. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos intuir a espiritualidade aqui presente, para que nós possamos passar a nossa mensagem, a mensagem do Cristo, do Evangelho, e que essa mensagem possa se interiorizar, primeiramente em mim, né, que sou o apresentador e que estou ouvindo, que preciso tanto de modificações, né, de seguir o Evangelho. Cada vez que a gente estuda o Evangelho, a gente fica incomodado e percebe que ainda precisa caminhar um pouco mais. E esta noite, então, como foi dito pelo seu Maurício, nós colocamos o título da palestra em forma de pergunta: sou joio? Sou trigo? E esse questionamento ficou me acompanhando durante vários dias. Eu lia, falava, sou joio, sou trigo? Qual o momento que eu sou, né? Qual o momento que eu sou um, qual o momento que eu sou outro? E nós estamos agora no mês de janeiro. Chegou o mês de janeiro 2022. Ufa! Vencemos 2020, 2021, que foram 2 anos assim muito estranhos. E tínhamos muita expectativa que 2022 também fosse um pouco diferente, né?
fosse amenizar um pouco mais as coisas. Mas o que nós estamos vendo é que nós ainda continuamos sendo desafiados, sendo provados, temos grandes desafios ainda pela frente, muitas reflexões, muito aprendizado. Eu fico pensando assim que nenhum vidente, nenhum livro ficcional ou filme previu o que aconteceu nesses 2 últimos anos. Quem diria, né? A maioria do povo do planeta usando máscaras, a gente sendo recomendada a não nos abraçarmos, a evitar estar juntos, até mesmo entre familiares, pandemia, mortes dolorosas, sofrimentos, famílias se separando, coisas assim que a gente não gosta nem de lembrar, porque realmente foram momentos assim muito difíceis, né? Hospitais lotados, fazendo até hospitais de campanha, né? Como um estado de guerra. E neste momento de crise, de dificuldades e desafios, nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade humana, nos revelamos. E em muitos momentos revelamos aquilo que há de pior de nós, né? Aquilo que nós nos desnudamos. E é sobre algumas dessas revelações, sobre alguns desses momentos, que eu proponho a nossa reflexão dessa noite. A gente pode citar até algumas. Por exemplo, a violência. A violência, parece que em alguns momentos a gente tem a impressão assim, que aumentou. Houve muitas situações bastante estranhas nessa ordem. O preconceito, racismo, homofobia, todo tipo de preconceitos. A defesa das armas, verdadeira idolatria por alguns, né, pelas armas, pessoas defendendo a tortura. Olha que absurdo, que coisa estranha, né, que aconteceu. Enfim, nós enquanto sociedade humana nos revelando. E essas revelações, elas produziram escândalos, em alguns no primeiro momento, depois aceitação, ou naquele momento também aceitação, em outros momentos foi sendo aceita por mais pessoas. E a gente fica pensando, seria esse o joio que o Cristo previu lá atrás? Será que ele está crescido agora? Ele está realmente aparecendo? Elas estavam ocultas, porque nós ocultamos essas questões. Todos nós temos algumas tendências, algumas coisas dentro de nós, algumas sementinhas que ainda não são boas, né? E que nós não deixamos ela aparecer porque não é elegante, né? A sociedade olha com um olhar de crítica ou de julgamento, de censura. Mas aí vê alguns influenciadores, pessoas que tinham altos cargos e começaram a dizer que isso era normal, e isso começou a deixar de ser feio até para muitos de nós. Então, muitos de nós assumimos, né? Não é que nós nos transformamos nisso, mas nós já tinha dentro de nós essas tendências, esses caminhos, e nós nos revelamos. Na questão do joio e do trigo, vou lembrar aqui do Sermão 23 de Santo Agostinho, lá atrás, há muitos anos atrás, que ele dizia assim: eu vos contarei uma verdade, meus queridos, mesmo nos mais altos cargos há tanto trigo quanto joio, e entre os leigos há trigo e joio. Que o bom tolere o mal, que o mal se transforme e imite o bom. Vamos todos, se pudermos, alcançar a Deus. E lembrando da parábola do joio e trigo, que ela é bem curtinha, nós vamos citar aqui. Ela está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, e diz assim: o Senhor semeou a boa semente, o diabo semeou o joio. É necessário que ambos cresçam para uma perfeita distinção entre o que é boa semente e o que é erva daninha. Será que já é o momento de proceder à limpeza do campo? Extraindo o joio,
que é a erva daninha, formando os feixes, queimando. E Mateus ainda que ele esclarece um pouco mais sobre essa parábola, dizendo que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, então Jesus. O campo é o mundo. Quando a gente fala em mundo, a gente deve refletir que o mundo na Bíblia tem vários significados, dependendo do contexto. Existe um mundo interior, existe um mundo enquanto planeta Terra, existe um mundo futuro, né, que é aquela herança, enfim. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou, o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Por isso que a gente fala, né? Vários tipos de mundo. Talvez não é a destruição da Terra enquanto planeta, mas de algum mundo que nós estamos vivendo, um mundo desses desequilíbrios, desses desencontros, um mundo em que a maldade impera. E os ceifeiros são os anjos. Na questão 784 do Livro dos Espíritos, ela vem corroborar com essa ideia também, e ela começa a pergunta com uma afirmação: bastante grande é a perversidade do homem. Isso nós também avaliamos, né? Bastante grande é a perversidade humana, a perversidade do homem. Não parece, daí vem a pergunta, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Olha que interessante, às vezes a gente tem essa visão, né? A gente parece que nós não estamos avançando, parece que a gente está recuando. Quando a gente percebe velhas práticas que nós achávamos que estava abolida dos nossos costumes, dos nossos comportamentos, que volta a apresentar de forma assim, muito suntuosa. E daí a gente vê que essa pergunta lá, feita lá em 1857, parece muito atual. Hoje nós vemos, às vezes, até mesmo a questão que nós falamos anterior, né, oculta a tortura. Né? Algumas pessoas, alguns acreditam que existem pessoas que merecem torturas. Não é estranho isso? Como é que nós podemos defender esse estado de coisa, como tortura e outras coisas mais, e nos dizermos cristãos, seguidores do Cristo? E da tortura leva também a questão da ideia da pena de morte. Se a gente for pensar em Jesus Cristo e no seu exemplo, na finalização dos dias, enquanto encarnado aqui na Terra, nós vamos nos lembrar que ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi torturado e executado com a pena de morte. E como que nós podemos defender a pena de morte? Se lá atrás nós tivemos um modelo que nós achamos assim tão equivocado, tão injusto, né, que nosso Senhor passou por ele. Se antes se falava assim que, ou quando acontecia algum desencarne de confronto entre policial e criminosos, né, as pessoas aplaudiam, né? Alguns aplaudiam assim de forma assim oculta, dissimulada. Hoje isso aí está mais escancarado. A gente vê nas redes sociais as pessoas dizendo que é isso mesmo, né? Tem que acontecer. Então defendendo a pena de morte de uma forma assim muito aberta. E algumas dessas pessoas são líderes religiosos. São pessoas que se dizem cristãos e que defendem o uso das armas em nome do Cristo, inclusive. Não sei como, mas consegue encontrar dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, a defesa dessa ideia de uso de armas. E não se espante, não. Temos espíritas também, né? No meio dos espíritas. Será que os exemplos que nós olhamos ao longo da história
eles não nos convenceram. O exemplo do Cristo, que é o primeiro e maior deles, Chico Xavier, o Homem da Paz, Allan Kardec. Será que não basta esses exemplos? O que mais que precisa, né? Será que o Cristo precisa ser julgado, condenado de novo, para a gente entender que isso é errado? Nós temos dúvidas se esse tipo de comportamento é certo ou errado. Quando a gente avalia e conversa, nós percebemos que não, né? Nós achamos que é errado, sim. Mas as nossas atitudes, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso conversar contraria isso. E continuamos julgando, condenando e executamos Jesus Cristo. Foi esse o exemplo que ele nos indicou para seguir? Será? Então está em Provérbios 14:31, dizendo assim: oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. E ainda sobre esse recuo que está dizendo na questão 784, né? Nós observamos esses diversos comportamentos, né, que contrariam o Evangelho do Cristo e que antes não se exibiam tanto, e hoje nós vemos o verdadeiro culto, né, a violência, né, como eu disse, religiosos exibindo armas, e armas pesadas, né, nas redes sociais. Pasmem, né, em nome de Jesus. Então o joio está crescendo, o joio está se mostrando cada vez mais. Será isso? E o ceifador? Quem que é o ceifador? Quem que nós poderíamos dizer que é o ceifador? Será que já está chegando? Será que a ferramenta desse ceifador, a foice, seria essas epidemias, as pandemias, os cataclismos da natureza que nós estamos vivenciando? Será que esse seria o citado na parábola do joio e o trigo? E se a gente for olhar em termos global, né, as nações construindo muros, se separando, aquele nacionalismo exacerbado que separa, que aparta. Quem não é da minha nação não é meu irmão, não merece. Então vem a parte disso aí, vem então esses costumes, né, que nós estamos, a homofobia, racismo, essas doenças da alma. Recentemente eu tomei conhecimento de uma nova palavra que eu não conhecia, né, aporofobia. Achei estranho ela, daí consultei o Google, né, o nosso velho Google, e ali eu encontrei que ele é uma patologia, uma doença social. Ela existe em todo mundo. E a palavra se divide em duas: fobia, né, que é o medo, a aversão, e aporos, que significa sem recursos, indigente, pobre. Ou seja, a porofobia são as pessoas que têm repulsa, rejeição a pessoas pobres, sem recursos. Medo de pobre, então. Então, é nessa linha, né, que eu fico questionando como posso dizer que sigo o Cristo de Deus, que o Cristo é meu modelo, que é meu guia, ele que sofreu a pena de morte e ainda defender a pena de morte. Será que o Cristo me ensinou não valeu, não me ensinou nada ainda? O que ele exemplificou? Jesus, então, ele vem nos ensinar, né, pelas orientações e pelos exemplos. Nós, nessa parte do ensinar, até que nós acolhemos bem, né? Nós falamos em Jesus, falamos no Evangelho, falamos na moral cristã, mas o grande problema é o praticar. Praticar é que o exemplificar nós desconsideramos. Então nós temos... lembramos daquela questão do Cristo que dizia, né, se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você perante o Pai. E nosso comportamento às vezes demonstra que nós estamos contrariando isso, estamos então envergonhando, né, nos envergonhando do comportamento do Cristo.
nos envergonhando de acolher aquelas questões, né, que o Cristo ensinou. Aí eu lembro do Barçanufo, né, que é, nossa, o Maurício lá de vez em quando comenta também, a gente comenta que o nosso filósofo Barçanufo, aqui de Palmas, que ele diz que é tudo ao contrário. E às vezes a gente tem a impressão que os comportamentos eles estão tudo ao contrário, né? Que nós estamos nos envergonhando mesmo do Cristo. E a frase do Lucas 9 está muito atual. Se alguém se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante dos anjos do meu Pai. Então, se envergonhar é omitir, é fazer diferente, né? E tem mais, em Timóteo diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Portanto, não tenhas vergonha de falar aos outros de nosso Senhor, nem de mostrar que estás ligados a mim. Em Romanos também diz algo na mesma linha: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Lucas: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então a coragem nossa de se manifestar, ser seguidor do Evangelho do Cristo, é que está sendo questionada aqui. Tem uma página de Emmanuel que fala sobre essa questão, que o título é Coragem e Fé. Ela começa justamente com aquela parte do Mateus que diz assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante do meu Pai que estás no céu. Então ela nos leva à questão da coragem de manifestar a opinião própria, a coragem de assumir abertamente as ideias que não são de todos. E nisso que está todo o mérito. Ela diz assim, há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião, de renegá-la, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então Jesus ele destaca essa covardia quando ele diz que sobre se envergonhar das suas palavras. E o se envergonhar das suas palavras não é só questão de falar, não, é questão de praticar, sim. Porque não basta falar. Então, eu me envergonho de ser um seguidor de Cristo. Ele diz que vai renegar, aquele diante do Pai. Aqueles que se tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Então, perderão assim a vantagem da fé. Nós percebemos assim que deveria ser assim muito mais espiritualizado, as ideias, porque nunca o nome de Deus assim foi tão falado, mas nunca o nome de Deus também foi tão usado para justificar comportamentos equivocados. Nunca se usou o nome de Deus em vão através dos falsos profetas e fariseus, que nós vemos aqui contemporâneo. Outro dia tem duas amigas aqui que estavam nos visitando, até são de outro país, uma era do Chile e outra da Argentina. E nós estávamos conversando sobre a questão dos feijões mágicos, feijões que estavam vendendo na época da pandemia, que prometia curar o Covid. E elas ouviram, acharam que eu estava fazendo piada, que estava exagerado. Uma questão estranha mesmo, muito bizarro mesmo. Essa questão dos feijões lembra até aquela história fantasiosa, que a gente conta para as crianças do feijão e pé de feijão. E o mais cruel de tudo isso, que isso aconteceu mesmo. É fácil a gente consultar no Google e constatar isso aí. Foi preciso até mesmo a justiça intervir para parar com isso. E o mais estranho, porque tinha quem vendia e
tinha quem comprava, né? É uma coisa assim, muito surreal, né, pra gente, que a gente está vivendo, né? A idolatria pelas armas, de novo eu lembro da idolatria pelas armas. Como é que pode as pessoas admirar armas, né? Porque vai fazer, e de se dizer cristão, que vai fazer mal, que vai machucar as pessoas, citando o Cristo, né? Eles pegam um fragmento de alguma parte onde um dos discípulos tinha uma espada, aquela parte onde cortou até a orelha do soldado, para se justificar na defesa dessa questão. Isso é muito comum acontecer, né, na questão de distorcer a verdade. As pessoas pegam um fragmento de verdade e dão uma interpretação um pouco maior, e daí os seus seguidores acreditam que tudo é verdade porque aí o início é verdade. Então aquela fonte é digna de verdade. Tem uma parábola até que ilustra isso, que é aquela que a mentira convidou a verdade para banhar no rio. E então ela disse: venha, dona verdade, a água está uma delícia. A verdade se despiu, entrou no rio, e a mentira saiu, pegou as roupas da verdade e saiu pelo mundo. Então, desde então, a mentira ela usa desse recurso, né, de muitas vezes se mostrar como verdadeira, né, de se dissimular e espalhando a mentira por onde passa. Dentro da doutrina espírita tem um conto de Humberto Campos que também ilustra isso aí. Um grupo espírita, eles falam do diabo ali, né, cita até, né? O mestre, que é um espírito, né, obsessor, ele queria destruir a reunião e não conseguia. Aí ele foi consultar o chefe dele e ele falou: não, você conta uma verdadezinha que eles acreditam, depois tudo que você falar passa. E assim fez, assim ele conseguiu. No livro Vinha de Luz, Emmanuel também fala um pouco sobre essa questão dos fariseus. Fariseus, diz ele, ainda existe o fariseu, aquilo que Jesus condenou lá atrás, é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças humanas. Pretenso, privilegiado das forças divinas. Ele acredita que detentor único, né, do poder divino. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Esse fariseu está presente em todas as organizações. Respira em todos os templos terrestres. Acredita ser herdeiro único da divina bondade. Não aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Então, esse fariseu, ele ainda existe, né? Tá presente. E ele diz aqui assim: os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. A pessoa que está nessa sintonia é um enfermo, e ele espalha esse levedo que pode crescer, né, e faz, né, muito mal, porque toda ideia opera fermentações mentais. Certamente, é importante isso aqui, certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influência deles. Então, aquela passagem da Bíblia, que eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e converta-se e tenha vida. Nós temos que ter essa cautela, né? Nós somos contra as ideias, nós somos favoráveis à ideia do Evangelho, mas não contra a pessoa. Se opor à ideia que adultera a Boa Nova, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, o mestre não determinou a morte dos fariseus. Então, às vezes, a gente se deixa levar pelas paixões, né, no debate, nas conversas, e
que avança num terreno que não é bom, né? De ofender, de se apartar, de criar secções. E não é esse o caminho. O caminho é se indignar, mas contra a ideia, as ideias que estão sendo espalhadas. E o bom combate é essa questão de, primeiro, eu me reformar. É dentro de mim que a mudança tem que acontecer. A partir de então, eu posso me posicionar melhor. Então, é procurar ser o Evangelho vivo. É essa a recomendação do Cristo. Combater o bom combate. Então, quando eu estou no meio de conversas contraditórias, se comportar pensando no Cristo. Como é que o Cristo se comportaria? Há momentos que eu devo silenciar e há momentos que eu posso me manifestar. Né? Há momentos, ou que não posso é concordar, né, com aquelas ideias. Silenciar, às vezes, é o momento. Me opor, né, tem momentos que sim. Sempre pensar, então, no que o Cristo faria. O debate sempre é em torno das ideias, de forma fraterna, amorosa, com tolerância. Tem uma passagem no budismo que um mestre budista, chefe de Estado, um dos seus ministros foi preso, passou por várias situações de tortura, então ele foi visitar ele depois que ele foi libertado e perguntou assim: meu filho, o que foi pior para você? O frio de menos 40 graus, as torturas físicas, morais, sexuais, porque ele tinha passado por tudo isso. E o discípulo disse: mestre, por um instante quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Disso eu tive medo. Essa é a lição, né, que do budismo. Não devemos odiar a pessoa. Eu sou contra aquela ação, sou contra aquela palavra, sou contra aquela ideia. É isso que eu quero que pare. E finalizando o texto de Emmanuel, sobre o farisaísmo ainda, ele diz assim: exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. São enfermos, né? Somos enfermos, porque ora somos joio, ora somos trigo. Em muitas situações nós nos comportamos de forma totalmente destoante daquilo que a gente às vezes defende. O importante disso tudo é nós buscar perceber isso, assumir, ser responsável por aquela atitude equivocada e buscar a mudança interior. É assim que nós vamos vencendo. Porque o caminho é esse, né? Não tem outro. É nós vencermos a nós mesmos. Então, gente, o que eu queria falar nessa questão é que o maior complicador disso aí que nós temos é a hipocrisia, né? Tem uma passagem na Revista Espírita que Lamennais ele fala assim sobre a hipocrisia: deveria haver na Terra dois campos bem distintos, o dos homens que fazem o bem abertamente, o dos que fazem o mal abertamente. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no tocante ao mal, pois afeta a virtude. Hipocrisia, hipocrisia. Deusa poderosa, quantos tiranos foram criados pela deusa hipocrisia? Quantos ídolos ela fez adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando ele está morto, pois pode, em aparência, amar a honra, a virtude, a verdade, a caridade. Diariamente, o homem se prostra ante estas virtudes e diariamente falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Diariamente é um falso religioso e mente. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana.
O Cristo os chamava de sepulcros caiados, isto é, aquela que é podre por dentro, mármore reluzente por fora. Homem, a verdade parece ser a morada da morte. Enquanto seu coração estiver morto, Jesus não inspirará. Jesus é esta luz divina que não clareia o exterior, mas que ilumina interiormente. Então, a hipocrisia, entendo bem, é o vício da época. Os homens querem crescer, tornar grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade se aprisionarão. Em nome da moral se tornarão mais brutos. E em nome da verdade mentis. Tem uma passagem que foi analisada por Lamennais também, na Revista Espírita, que conta que uma pobre viúva, era mãe de 3 filhos, entra numa padaria e pede insistentemente que lhe venda um pão fiado. O dono da venda recusa. Ela pede então meio pão. Ele recusa ainda. Ela pede que lhe venda então uma fatia, uma libra de pão para seus filhos que estão famintos. Ele recusa mais uma vez. Aí ele se afasta, vai para o fundo, ela pega o pão e sai. Chega em casa, a polícia bate lá e ela não nega, confessa que realmente ela furtou o pão para alimentar seus filhos. Estava lá com a faca cortando, fatiando o pão. E os policiais reconhecem, né, que a dureza do coração da pessoa, mas fala, você vai ter que nos acompanhar até o comissário. E ela pede, vou me trocar, e vai em direção ao quarto. Está demorando para sair, eles batem a porta, encontra ela morta com a faca que estava cortando pão, ela se matou. Então, Lamennais faz o comentário aqui, essa infeliz mulher é uma das vítimas do vosso mundo, de vossas leis, de vossa sociedade. Deus julga as almas, mas também julga os tempos e as circunstâncias. Julga as coisas forçadas e o desespero. Julga o fundo e não a forma. Ouso afirmar que essa infeliz não morreu por crime, mas por pudor e por medo da vergonha. E que onde a justiça humana é inexorável, julga e condena os fatos materiais, a justiça divina constata o fundo do coração e o estado de consciência. Seria desejável que em certas naturezas privilegiadas fosse desenvolvido um dom que seria muito útil, não para os tribunais, para o adiantamento de algumas pessoas. Esse dom é uma espécie de sonambulismo do pensamento que descobre muitas vezes coisas ocultas, mas que o homem habituado à rotina negligencia e atenua por falta da fé. É certo que um médium desse gênero, examinando essa pobre mulher, teria dito: essa mulher é abençoada por Deus, porque é infeliz, e esse homem é amaldiçoado, porque recusou o pão. Ó Deus, quando, pois, todos os teus dons serão reconhecidos e postos em práticas? Aos olhos da tua justiça, o que recusou o pão será punido, porque o Cristo disse: aquele que dá o pão ao seu próximo, a mim o dá. Aquele que dá ao próximo, a mim o dá. Então, essa passagem ela é bem atual, né? De vez em quando a gente vê no jornal algumas situações muito semelhantes a essa. E aí a gente fica pensando na maldade, mas a maldade é uma questão temporária, né? Tudo é criação de Deus. Os que se vestem da túnica do mal envergarão o dia da redenção pelo bem. Então, os discípulos do Evangelho não combatem propriamente seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. De Humberto de Campos. Então, 2020 e 2021 revelou muitas coisas desagradáveis, equivocadas, mas também revelou coisas boas, né?
revelou que nós avançamos. Nessa mesma questão 784, ela afirma que a humanidade avança o tempo todo, que nós avançamos. E que às vezes nós nos fixamos no mal e não percebemos o mal ou bem que se faz. O trato da pandemia mesmo foi muito superior às situações de pandemia que nós já passamos na humanidade. A solidariedade se manifestou em muitas ocasiões. Se a gente buscar nos noticiários, a gente vai ver que foram muitos as pessoas solidárias. A ação da ciência foi bastante eficiente. Nós percebemos servidores, né, da saúde, médicos, enfermeiros e todos os servidores da área da saúde foram verdadeiros heróis, anjos devotados e abnegados, servindo ao Senhor na missão deles. Então, nós avançamos bastante e o reino de Deus ele vai ser implantado dentro de nós, a partir do momento que eu decidi que esse reino vai brotar aqui dentro, né? Como diz o Cristo, né? Brilhe a vossa luz. A hora que eu permitir que essa luz brilhe, a mudança vai acontecer. Meus irmãos, essa era a mensagem dessa noite. Gratidão, muita paz. Muita paz, gratidão, muito bom ouvir, né, essas discussões sobre nosso comportamento, né, porque o objetivo nosso realmente é pensar o que temos que fazer, qual é o nosso dever aqui na Terra, né? É pensar as nossas atitudes, analisar o que nós fizemos, o que nós precisamos fazer. E essa leitura deixou para a gente essa reflexão. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Se é que eu estou permitindo que a pessoa... não estou querendo vender fiado um pãozinho para saciar a fome de uma criança, de algumas crianças, né? Muitas vezes a gente ligado muitas coisas materiais, nós deixamos de assistir pessoas que mais necessitam. Então, agradecendo a todos, pedindo agora ao nosso irmão João que faça a prece para nós. Que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado, bendito e glorificado por todos nós, através de nossos pensamentos, nossas atitudes e até no nosso julgamento. Jesus, nós queremos agradecer em seu nome, Senhor, pela sua presença e a presença dos seus obreiros, os trabalhadores da sua vinha, por misericórdia, por amizade cristã, se encontra no nosso meio, nos amparando, nos auxiliando, trazendo até nós, Senhor, a sua mensagem. Que esses queridos irmãos possa nos auxiliar no sentido de não queremos julgar quem é trigo, quem é meio, mas ao contrário. Possa nos ensinar a buscar, Senhor Jesus, a sua presença em tudo, em todos. Que todos os nossos atos, Senhor, sejam no sentido de aproveitar da melhor maneira possível os seus exemplos, os seus ensinamentos. E mais ainda, Senhor, nós rogamos à nossa Mãe Santíssima que ela, como mãe amorosa, sabe o que cada filho necessita, então que ela possa nos auxiliar nesse momento a abrir o nosso coração para receber, através da purificação das águas, através das energias benfazejas dos irmãos amigos, e recolher tudo isso no sentido de doar, de repartir, Mãe Santíssima, em seu nome, em nome do seu amor, em nome do Cristo nosso Senhor. Possamos aprender, Mãe Santíssima,
com a Senhora, a encontrar o Cristo em tudo e em todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, como bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe Santíssima, rogai por nós, e neste momento, Mãezinha querida, já que a senhora conhece todos os seus filhos, nós te rogamos, Mãe, levai até os lares dos nossos companheiros que não pudessem estar presentes, aos nossos familiares, a sua bênção, Mãe, a sua presença, a presença do amor de Jesus e a luz de Jesus a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, gratidão a todos os nossos irmãozinhos que estão aqui presentes. Que Deus possa nos abençoar cada um, que os lares de cada um possam ser abençoados, que a equipe espiritual do Cristo possa fazer uma visita a cada lar e estar abençoando sempre cada um. Todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana, muita paz. Que assim Paz seja. a todos, muita noite. Amém. Gratidão.